Nesse Entendi Direito, eu recebo Humberto Papera Filho. Ele é o CEO da Wings Company. Humberto, é um prazer te ter aqui. Nós tivemos alguns encontros e eu fiquei encantado com a tua história, com a história da tua empresa e o que a gente pode trazer de interessante e entender direito esse mercado empresarial. Como é que você começa a tua história, que dentro desse programa a gente vai poder falar um pouquinho das marcas que estão atrás de você, e é muito interessante isso. Com certeza. Primeiro, obrigado pelo convite, Evandro, você é 10 também, adorei as nossas conversas anteriores, né, que levaram a gente estar aqui, né? Então, falar um pouco da minha história é até fácil, né, porque a minha história, ela se parece muito com a maioria dos empresários brasileiros, né? A gente começa, normalmente você entende e você vê que os empresários começam sem aquele apoio profissional, né, aquela coisa por trás, então é aquele crescimento que você vem do zero. Você vai lá galgando, né, você vai trabalhando, você normalmente gera o primeiro emprego, o segundo, o terceiro, quando você vai ver se já está grande, e se não tomar cuidado, você acaba não tendo uma estruturação bem feita, né? E quando eu falo estruturação em todos os sentidos, né, de gestão de negócio, né, e a parte societária, tributária, que às vezes o empresário só fica preocupado em vender, que é o legal, que é o meu forte, né? A minha história de sucesso, graças a Deus, foi sempre em cima de saber posicionar bem uma marca, saber agregar, saber fazer uma parte de network muito forte. Então, venda, graças a Deus, vendas nunca foi o meu problema. Mas minha história é essa, né? Eu vou falar depois um pouquinho, a gente vai estar falando como tudo começou. Então, mas você falou aí um ponto interessante, eu gostei bastante. A situação do cara começa pequeno. Eu sou mineiro e venho de cidade pequena, e a gente vê grandes empresários começarem um negócio do nada. Sim. E virarem grandes potências nacionais e muitas vezes até internacionais. Em alguns casos que a gente tem de amigos e conhecidos da nossa cidade, os caras ficaram gigantes. Sim. Mas a gente vai enxergando alguns pontos que, esses pontos de sucesso, são exatamente o ponto de estruturação. Sim. Porque não é porque o negócio deu mais ou menos certo que ele vai dar certo. Claro. Ele chega a um determinado ponto que ele fica muito grande, ele fica com muita gente, ele não entende de margem. Você faz esse tipo de capacitação para esse tipo de empresariado? Total, né? Para falar sobre isso, eu prefiro até começar um pouquinho lá atrás, né, com minha história. Comecei desde garoto com trabalho com família, né, empresa familiar do meu pai. Como você falou, né, lá a gente começou com um negócio pequenininho, meu pai começou com uma pequena indústria lá em Minas Gerais, lá na sua terra. Na nossa terra. E o negócio cresceu bastante, tivemos várias indústrias, tivemos um sucesso enorme, né? Meu pai é descendente italiano, imigrante italiano, aquela coisa de muito trabalho, né, desde cedo e tal, então trabalho nunca faltou dentro de casa. Então eu tive esse exemplo e vi meu pai crescendo sem muito conhecimento, né, na parte técnica, mas com uma habilidade absurda de fazer negócio, né, e conseguir realmente se posicionar no mercado, com muito network, com muito relacionamento. Eu via meu pai muito amigo dos clientes dele, então assim, eu fui crescendo vendo isso. E trouxe para o meu negócio atual, né, que já tem praticamente aí 12 anos, 11 anos, e com a mesma forma. Só que lá atrás, obviamente, né, ele cresceu muito, teve muito sucesso, financeiramente falando, né, mas faltou a segunda parte, é o que você falou aqui da estruturação, né, e fazer a coisa correta, né, entender bem a parte financeira, a parte societária, jurídica, societária, tributária, né, operacional, né? Então faltou um pouquinho disso. Porém, obviamente, com mesmo não tendo todas essas informações, com todo esse conteúdo, a gente cresceu muito. E dali eu fiz uma migração, né, depois lá para o ano de 2010, 2011, acabei migrando, saindo dessa parte de indústria, comércio, né, e varejo, que a gente fazia um pouco de tudo, né, a gente produzia e estava lá na ponta, atendendo, né, o consumidor final e tudo, uma indústria de alimentos, e aí fui migrando um pouquinho, montei um negócio novo, né, com um grande amigo, e na época, Bruno, e a gente montou lá uma empresa de distribuição e varejo, né, e então fazia toda a parte de venda direta, né, ao consumidor, e fazia a parte logística também. Nesse inteirinho, trouxe uma marca de São Paulo, né, e comecei a fazer esse trabalho, né, de distribuição aqui em São Paulo e tudo. Foi que o dono dessa marca, uma grande marca em São Paulo inclusive, perguntou: poxa, você vende tudo, Beto, confio em você como carioca,
e ele um pouco cismado, né, que acho que isso não tem nada a ver, infelizmente, nossa cidade do Rio é vista dessa forma. Você é um carioca que eu confio e que trabalha muito. Uau. Eu falei, caramba, então você está andando, você está conhecendo os cariocas errados, porque os meus amigos trabalham muito e confio em todos eles. Então, ele falou, então me ajuda a trabalhar com franquia. Eu tenho a marca dele, né? Eu tenho uma estrutura grande em franquia, tinha diversas lojas, acho que 100 e poucas lojas na época, mas no Rio de Janeiro nunca deu certo. Foi aí que eu comecei, né? E trouxe essa marca aqui para o Rio de Janeiro para ser master franqueado. Eu não tinha ideia o que era ser master franqueado, o que era franquia. E o que é master franqueado? Então, o master franqueado, muito bem. Vamos rapidamente entender assim, o que é a franquia, né? A franquia é aquela troca, né? O dono da marca, normalmente ele traz e bota na mesa a marca, a estrutura, o know-how, e o franqueado, que entende que essa marca é interessante para que ele represente, porque ele trabalha no dia a dia, o franqueado ele entra com o capital dele para abrir uma unidade, 1 ou 2 ou 3 unidades, mas o franqueado ele vem com o capital dele e com trabalho, com esforço, né? E essa junção é o que a gente chama de mercado de franquia, né? Então, são duas situações, um vem com a estratégia, né? Vem com o planejamento, e o outro vem com a execução, basicamente isso, né? A execução local. Quando você tem em alguns determinados lugares, como o franqueado master, né? Ele normalmente, o que ele faz para essa marca? Ele naquela região, ele é o representante daquela marca, né? Então ele faz um pouco de tudo, ele é como se fosse o franqueador naquela região. Então ele vai tratar com a expansão, ele vai buscar novos franqueados ali naquele local, normalmente ele ajuda, né? Toda a parte de marketing, toda a parte de treinamento, toda a parte de execução da marca em si, da franqueadora, naquele local. Você pode pensar, ele pode chamar de master franqueado, desenvolvedor de área, isso se confunde um pouquinho, mas aí acho que a gente vai ter que ser um pouco mais preciso, mais profundo, mas seria basicamente isso, né? Então eu fui um master franqueado dessa marca aqui no Rio e começamos assim, né? Com esse trabalho de master franqueados, e marca franqueada aqui, essa marca ela tinha muito trabalho também com eventos. Então participamos no primeiro ano com a Master Franquia aqui no Rio, do Rock in Rio, colocamos a marca no Rock in Rio, Uau. No Sambódromo, né, um negócio que anos e anos no Sambódromo tinham duas marcas muito fortes, que eram o Bob's e o Mr. Pizza, e não entrava ninguém. Com um pouquinho de relacionamento, um pouquinho de tato e tudo mais, a gente conseguiu colocar essa marca, e depois de lá para cá, desde 2013 isso, outras marcas entraram ali no dia a dia ali da Marquês de Sapucaí, e tem esse sucesso todo, né, com tantas marcas legais lá. Então assim, comecei mercado de franquia sendo master franqueado, então entendi o que é ser um franqueado, o outro lado da mesa, né? E obviamente dos dois lados. Sendo master você entende um pouco o que é operar e entende um pouco o que é planejar e fazer toda a parte estratégica como fosse franqueador. Então, aprendendo isso, a gente desenvolveu e aí cresceu um pouquinho, me juntei a uma pessoa, um sócio que agora é ex-sócio, né? Ele, depois de anos, a gente juntos crescemos e construímos, né, a maior empresa de formatação e expansão de franquias do Rio e uma das maiores do país. Infelizmente eu digo porque realmente foram longos 12 anos aí bacanas de parceria, só que cada um entendeu que tinha que ir cada um para o seu lado. Cada um tem seu momento. Seu momento, ele continuou com a empresa dele, eu continuei com a minha, e a gente tem aí, espero que ele tenha sucesso, eu também, né? A gente continua, né, aí na vanguarda e na liderança de mercado. De lá para cá, tem pouquíssimo tempo, você me conheceu recentemente na minha mudança, e nesses últimos 6 para 7 meses, a gente cresceu muito e com diversos cases de sucesso. Então, voltar um pouquinho à pergunta que você fez, né? Primeiro, o que é ser master franqueado? Te falei que é isso, uma estruturação, mas o que eu quero te dizer, né? E você perguntou como fazer isso. É pegar basicamente o pequeno e médio empresário que não entende direito, né? Usar um pouquinho o teu nome aqui, não entende direito como se transformar numa potência. E aí eu posso dar alguns exemplos e eu posso até dizer como fazer essa transformação do pequenininho, pequeno empresário, a um empresário de sucesso, a um empresário bem organizado, um empresário bem estruturado, com um crescimento sustentável. Eu gostei muito de uma palavra que você colocou aqui e eu acho que ela é um cerne aí, ela está bem encaixada. A formatação. Sim. Eu gostei dessa palavra, a formatação da empresa. Então, quando a gente imagina formatar uma empresa, eu estou falando aqui do outro lado da mesa, né? E como uma dúvida que pode estar na cabeça de todo mundo. Eu tenho um negócio,
o meu negócio na minha cidade, na minha região, na minha área, no meu bairro, ele é um caso de sucesso. Por quê? Porque eu vendo muito e tal, tem qualidade boa. E o cara, às vezes, tem medo de montar uma segunda unidade porque ele não está próximo. Sim. Porque ele não vê que vai ter a mesma qualidade, seja numa hamburgueria, seja numa pizzaria. Ele tem receio de fazer a massa em outro lugar e não dar certo, e ter mais funcionários. Isso é formatação? Pô, que ótimo, né? Óbvio que você falar isso me dá um gancho aqui perfeito para falar o que é o meu negócio em si. Né? O que consiste o meu negócio? A gente faz o trabalho de formatação, que é de estruturação, vou explicar, e depois expansão. Depois disso tudo organizado e a marca bem consolidada ali, no sentido de um projeto bem feito, em seguida a gente faz a parte de expansão e esse crescimento para trazer novas unidades para a empresa, mesmo em distância, é óbvio, né, que a ideia é essa, a distância com a distância do dono da marca, mas mantendo o padrão, mantendo todo o conceito do negócio desde o início. Então, o que é a formatação? A formatação é transformar esse pequeno negócio, nessa grande rede, como a gente falou, com alguns critérios, tá? Dos quais, o que eu gosto muito de tratar, né? E nem todas as pessoas, nem todas as empresas pensam dessa forma. Pensa pegar ali e sair formatando, pegar o que já tem e só ir ali e aplicar alguns conceitos e pronto. Não, o que eu gosto muito é de entender o negócio. Então, essa ideia de, ele já está funcionando, já está bem, vamos só pegar e replicar, não é assim que funciona, tá? É até assim que grande parte do mercado faz, mas eu gosto de entrar bastante. Então eu chamo de um trabalho de imersão, né? Que aí, obviamente, quando você começa a falar, as pessoas começam até a te imitar, né? Ninguém falava muito isso recentemente. Vamos fazer uma imersão bem grande, bem profunda, vamos fazer um bom plano de negócio antes de já entrar em formatação. Hoje já estão fazendo, ainda bem, se estão imitando é importante. Lógico. Né? Eu adoro quando acontece isso comigo. Se você é paradigma, com certeza é porque está funcionando. O seu caso é de sucesso. É ótimo. Então, essa formatação começa com uma imersão. Então, a gente entende bem o que é essa marca, o que é o conceito do negócio, onde são os pontos fortes e fracos. A gente faz realmente um trabalho, né, de pesquisa e de análise no início, para depois montar um bom business plan. A gente monta um bom plano de ação para que depois a gente comece a colocar a formatação em si para funcionar. A formatação, eu falo e brinco bastante, que é uma grande consultoria, tá? Porque são várias consultorias dentro de uma só. Então, se chegar alguém aqui, né, e sentar com você, um empresário, que ele despontou, tem sucesso, mas ainda não se organizou para pensar em crescer, é importante que ele passe por uma formatação. Por quê? A gente vai entrar em várias áreas. A gente primeiro entra na área financeira. A gente tem que entender se o negócio funciona ou não. Então, como você falou ali, o empresário pequeno da cidade e tal, está com sucesso. Mas o negócio dele realmente, se a gente for entender, é franqueável? Um dos conceitos e das situações principais que a gente tem que analisar é: dá lucro? O negócio dá resultado? E não adianta você só chegar lá, atrair a pessoa vai entrar, vai comprar a tua marca, vai montar uma franquia e depois vai ter resultado financeiro ou não. Então tem alguns critérios que a gente usa para entender as margens e tudo, para saber se realmente dá resultado ou não. A marca tem atratividade? A marca, ela realmente tem um conceito de negócios que as pessoas se identifiquem, porque também não adianta dar resultado, mas ninguém gosta da marca, né? Ninguém tem esse entendimento ou esse carinho pela marca ou desejo pela marca para poder pensar em crescer. Então, primeiro conceito é o financeiro, como eu falei. Segundo conceito, a gente entra no operacional. A gente vai entender todas as situações internas daquela marca e colocar em manuais para que depois, quando for crescer, né, mesmo a distância, né, da sede ou da empresa ou do dono, aquele conceito todo e toda a empresa em si continue, né, a unidade continue igualzinho como é a matriz. Né? Então, a gente tem vários manuais, manual operacional, manual arquitetônico, manual de vendas, tem vários manuais que a gente coloca para que essa pessoa ela trabalhe conforme o dono da marca determinou lá no início. Depois a gente vai para a parte jurídica, societária, tributária, né? Porque normalmente o empresário às vezes não entende muito bem isso. Eu conheço bem dessa área e geralmente não conhecem absolutamente nada. E tem um grande receio da gente estar lidando com a situação jurídica. Sim. É um negócio muito sério. A constituição de contratos, a assinatura de contratos, a confecção disso, a estruturação jurídica disso, aí eu falo com lugar de fala, que o empresário, às vezes,
eu estou dando certo, eu estou com sucesso, então não vamos mexer em time que está ganhando. Só para fazer uma vírgula aqui e entender um pouquinho mais direito, a gente chega e vamos imaginar a situação de uma empresa de comida. Você falou de empresa de comida. Essa parte de estruturação e de formatação, você começa desde a cozinha e vai até o escritório do cara, e isso tudo vai ter que ser adequado, pelo que eu entendi. Manualizado e organizado. E aí para o cara poder replicar mesmo à distância. Mesmo à distância, é o que eu falei. Então, a gente vai entender realmente o conceito todo, vamos entrar no financeiro, vamos entrar na parte operacional, que você disse, né? A gente vai em todas as etapas do processo, vamos para a parte estrutural como empresa, né? A parte jurídica do negócio, e aí, daí desse momento para frente é o que eu falei, daqui até agora é só organização e só estruturação. Aí depois vem para um lado bom, que é que todos os empresários querem, crescer. A gente faz toda a estratégia de marketing, de como posicionar essa empresa não mais como vendedora de pizza, né, em massa, como você falou, mas como uma empresa que vai estar vendendo o seu negócio, atraindo novas pessoas para aquele negócio. E aí, se você for atrativo, se a empresa for atrativa, a gente trabalha também e faz a última estruturação, que é a estratégia comercial. Como eu atraio e depois como eu vendo isso, né? Porque as pessoas falam, nossa, como é que eu vou vender o meu negócio? Eu não sei fazer isso. A gente ajuda. Eu só sei vender pizza. Como é que eu vou vender a minha empresa? Aí essa estratégia a gente vai estar fazendo, né? E vai estar montando toda a estruturação de como buscar um franqueado ideal, que isso é muito importante, né? Dentro dos mitos, né, de franquia, você falou um deles que é o principal. Será que o meu negócio vai perder a qualidade, vai perder no padrão se estiver longe? Já estou dizendo que não, por quê? Senão você não teria um McDonald's, um Subway, né, grandes empresas com mais... O McDonald's tem mais de 40 mil unidades no mundo inteiro. Eu, graças a Deus, porque já consegui viajar boa parte do mundo aí, e era uma coisa, eu adoro fast food, adoro... Por quê? Pô, você está num lugar, você não sabe se a comida vai ser boa. Você vai no McDonald's. Você vai no McDonald's, pô. Você vai no McDonald's, entendeu? Então, pô... Já sabe que vai encontrar ali. Vai, a Coca é aguada, entendeu? Em qualquer lugar do mundo. Sim. A Coca é aguada, em qualquer... McDonald's é. Não, McDonald's não é meu cliente, mas eu não falo. Então, não, mas eu falo. Mas eu falo que eu sou consumidor. A Coca-Cola dele é aguada em qualquer lugar do mundo. É igual. É igual. Então, eu acho isso, essa uniformidade é que eu acho extremamente interessante. A entrega, assim, o que a gente fala, né? O que você oferta, a oferta, se ela for condizente com o que você for entregar, isso é o perfeito, né? Você tem públicos diversos, né? Você pega lá, eu tenho um produto para o classe CD. Se eu trabalho e tenho um produto para a classe CD, né, com o que aquele público quer comprar, né, com a qualidade, com o preço que ele quer comprar, tá tudo bem, não tem problema nenhum, né? Eu vou ser líder, tem grandes empresas, empresas gigantes que trabalham com o público CD. Tem empresas que trabalham com o público B, empresas que trabalham com o público AA, de luxo. Então, os valores, né, são diferentes, até a qualidade pode ser, de repente, diferente, mas o que interessa é que você está entregando para o seu público a coisa correta do que você está ofertando e o que ele está buscando. Então, a franquia em si é basicamente isso. É você estruturar de tal forma que essa empresa entregue o seu produto em qualquer lugar, ou da sua cidade, ou do seu país, né, ou até no mundo inteiro, de uma forma correta, de uma forma padronizada, né, de uma forma que o consumidor já saiba, como você deu o exemplo aqui do McDonald's, onde ele for, ele vai entrar ali. Ele vai achar 2 hambúrgueres alface, que é de molho especial, cebola pizza, um pouco de gergelim. E Coca-Cola aguada. É isso, eu uso esse exemplo. Eu adoro. Você entrou, eu fui para a Coreia, a convite de um cliente, uma grande empresa, faz a parte de estética. Então, na Coreia do Sul, é uma das maiores produtoras de produtos para estética, botox, fios e tal. Ele me convidou para a gente fazer algumas negociações com alguns fornecedores de lá e tal. Fui para lá, primeiro a gente passou para Dubai, depois fomos para lá. Você chega, você vai falar assim, pô, vou comer aonde? Vou comer em algum lugar que eu já conheça, né? McDonald's, KFC, você vai comer ali um produto, fala, caramba, que comida é essa? Eu nunca comi, você está com medo, você chega numa certa hora que está tudo fechado, você vai no lugar que você confia. Então, essa confiança é o mercado de franquia. Então, quem começou lá atrás, quem começou há alguns anos, até antes da minha época, né, tinham situações, minha época de franquia, tinham situações que não eram confiáveis, né? Formatavam de qualquer jeito. Então, né, isso eu queria te perguntar. Me deu um gancho excepcional. Por exemplo, existem algumas marcas que a gente vê, a gente está
frequentando um shopping numa cidade ou outra e chega, pô, fechou. E o que é isso? Por que uma marca, às vezes de sucesso, uma marca que consegue replicar, ela fecha? Diversos motivos, tá? Assim, eu falo bastante, né? E tem grandes marcas que você, por acaso, eu vi que você vai estar entrevistando um gigante aqui do nosso mercado, principalmente carioca. Sim. Eu gosto muito de falar, realmente, não que eu não levante a bandeira do Brasil inteiro, São Paulo é o nosso maior mercado de franquia e de tudo, né? Mas o Rio de Janeiro a gente tem que trabalhar para fortalecer o Rio aqui, e você está convidando, pelo que eu sei, você está convidando, inclusive, um gigante aí de fast food, né, que é meu amigo, adoro o Guilherme, então tomara que dê bacana aí essa entrevista também você vai fazer com ele. Sim. Mas por que dá certo e o que não dá certo? Esse tipo de situação. Hoje em dia, infelizmente, por um lado positivo da tecnologia, de você ter um celular na mão, você conseguir ter todo o acesso, as pessoas falam, para que eu vou pagar uma empresa, no caso como a minha, como a Ings Company, e faz toda essa estruturação se eu tenho um celular na mão, né, para poder pegar lá as informações. Mas aí não precisa de médico, aí não precisa de advogado. O Google resolve. Vou fazer uma cirurgia agora no pé. Vou pegar no Google, lá, como é que faz a cirurgia no pé? Pegue uma faca muito bem esterilizada. É assim que faz? Não, cara. A gente precisa de profissionalismo em tudo. É isso. O mundo hoje ele não tem condição de ter mais amadorismo. Com certeza. Amadorismo não cabe em lugar algum. Você acabou de me responder. Então, você respondeu para a tua própria pergunta. O que falta para as empresas darem certo ou não? Né? Às vezes crescem muito, né? Ainda mais como a gente falou aqui, com a situação toda do digital. Então, você vira um TikToker da vida, né? Você coloca no Google, no Instagram, explode, você contrata um influencer bem forte e a marca funciona, né? Tivemos um caso, infelizmente, recente em franquia. Isso se repete para todos? Claro que não. Foi um grande influencer, ele bombou, mas aconteceram alguns problemas que a marca não conseguiu sustentar. Então, acontece bastante isso, né? Ainda, lá atrás, muito mais, mas as marcas que procuram uma assessoria profissional, normalmente dão certo. E aí é mais ou menos o que a gente falou aqui, mais ou menos não, mas diretamente a questão do resultado. Normalmente a empresa, né, os primeiros 5 anos, a cada 10 negócios abertos, sem ser franquia, 7 fecham, 70%. Uau. Já é o contrário em franquia, né, em torno aí de 2 ou 3 só fecham. Mas fecha porque a marca era ruim, então diversas situações. Às vezes você acaba não encontrando ou selecionando bem um franqueado, né, aquele franqueado não que seja ruim, mas talvez ele não comungue com toda a cultura em si da empresa, não acredite da forma ou não se identifique com a empresa que ele entrou como franqueado, e lá na frente, no início tudo bem e tal, tudo são flores, mas depois lá na frente não funciona. De repente, a busca de um ponto não foi um ponto tão bacana. Isso é uma situação extremamente complicada. Que acontece. Mas, Evandro, uma das coisas piores que acontece, a própria marca, o próprio franqueador, que é onde a gente trabalha mais focado, né, em estruturar a marca, nós captamos franqueados e tudo, só que a gente trabalha muito em prol e próximo com os donos das marcas, porque é a hora que a gente faz a parte de transformação. Mas tem algumas empresas, inclusive clientes meus, ou ex-clientes meus, que montavam, vou ganhar dinheiro a qualquer preço, a qualquer custo, vou botar um monte de franqueado e acabou. Não vou dar suporte, não vou dar atenção, não vou entender o que está acontecendo lá no Ele está matando a marca dele, pô. Mas tem alguns empresários que não conseguem ver isso. Mas ele mata a marca dele. O maior patrimônio que o McDonald's tem são os anéis dourados. Né? É as 2 batatinhas lá que viram um M do McDonald's. Os arcos dourados. Se o cara vai e mancha isso, acabou, pô. Com certeza. Acabou. Com certeza. O cara não pode destruir a própria marca dele. O maior patrimônio que ele tem é a marca. Com certeza. Existia uma marca que existe até hoje, uma marca de cigarro, que ela era uma das marcas mais valiosas do mundo durante muitos anos. Verdade. E era o que era? A exploração do nome da marca. O nome da marca valia muito mais do que a empresa. Então é melhor, o cara tem que ver que é um ativo maior que ele tem, é a marca dele. Todas as marcas, né? Você pega a Coca-Cola é o que é, principalmente porque ela continua ali, né? No marketing ativo, né? Trabalhando no subconsciente das pessoas, está sempre ali. É o que eu faço muito. O que eu gosto de trabalhar e entender essa raiz da empresa, né? A cultura da empresa, entender quais são os diferenciais competitivos, né? E não só competitivos quando eu digo no sentido de financeiro ou operacional, mas de posicionamento principalmente. Então não adianta nada você ter uma boa formatação,
Ah, eu sou advogado, eu sou administrador. Faça uma boa formação, está aqui. E depois você faz o que com isso? Né? Então aí foi onde a gente se conheceu, né? Pelo relacionamento, pelo network. Então trazendo lá de trás do meu paizinho lá, esse trabalho de relacionamento. Esse trabalho de ter uma entrega maior do que só o papel, entrega só, te posicionei, está aqui, agora é com você. Esse agora está com você é o que a gente mais vê no mercado, né? Então, você vê também no mercado de franquia as aceleradoras. O que são aceleradoras? Vender franquia a todo custo, sem entender se ela vai ser sustentável ou não. Então, o que eu posso resumir lá da Wings Company, né, e da equipe que eu tenho, é o equilíbrio disso. Fazer uma excelente formatação, né, de qualidade, fazer uma formatação de alto padrão, mas também fazer uma expansão forte, agressiva, mas sustentável. Né? Tem algumas pessoas que falam, Humberto, você é muito agressivo comercialmente e tal. Eu me vanglorio e gosto de ouvir isso. Como me falam isso, é bacana. Por outro lado, nem todo mundo gosta, né, de quem desponta muito, né? Então, é aquela coisa de criança. Tem algumas pessoas que falam, desde a época de criança, pessoas que amam e odeiam. Eu tento ficar no meio, né? Porque no nosso mercado, infelizmente, uma economia, como a gente estava falando, né, um pouquinho antes aqui de começar a gravar, uma economia extremamente polarizada, você não consegue agradar a todos. Mas se fizer um trabalho correto, honesto, né, honesto que eu digo com ambas as partes, né? Aqui a gente trabalha muito os dois lados, como eu disse. Então, não adianta nada a marca querer só crescer e pegar aquele franqueado e trabalhar com ele de qualquer jeito. Não é o nosso ideal e a gente não trabalha dessa forma. Sim. Porque quem trouxe esse franqueado, quem fez todo um trabalho, né, de captação ativa, com equipe ou digital, nós somos muito fortes no digital, a gente veio trabalhando há alguns anos para cá, mas principalmente nos últimos meses a gente focou muito nisso, né, dessa captação inteligente, né, de captar a pessoa certa para o local certo e para a marca certa. Isso é importante. Então, trazendo um pouco da pergunta que você falou anteriormente, por que a marca funciona ou não, dá certo ou não, é um pouco disso tudo. Né? O dono da marca, ele ser consciente que ele tem que ganhar dinheiro, mas tem que fazer o mercado ganhar dinheiro, principalmente o franqueado dele. O mercado, quando eu digo, como um todo. Inclusive os fornecedores, os parceiros, né? A gente não pode esquecer todos eles. Então, assim, a gente consegue fazer um ecossistema, que é isso que é o bacana. Quando você entra na Wings Company, você vê um ecossistema, foi o que você viu, você falou, você ficou maravilhado. Fiquei encantado. Obrigado, né? Você fala assim, pô, Humberto, você mexe em todos os lados, você fala com todos, né? Então, aquilo ali é um ecossistema do bem, é um ecossistema produtivo. Eu gosto de chamar muito isso, porque o ecossistema produtivo, todos estão produzindo, todos estão ganhando. Sim, mas o que é interessante, quero pontuar da minha visita, da primeira e depois no nosso segundo encontro que tivemos lá, é o seu profissionalismo fantástico, o seu jeito de lidar com a coisa e os ramos que você explora para poder dar suporte. Sim. Isso é que eu achei interessante. Porque naquele mapa que você me mostrou, o cara estava assessorado no marketing dele, no desenvolvimento dele, na padronização de processos, procedimentos, manuais, sim, na parte jurídica, na parte de impulsionamento, na parte de vendas, impulsionamento na rede social, posicionamento na rede social, uniformidade em procedimento. Eu achei isso fantástico. E deixa eu te fazer uma outra pergunta que me veio agora aqui. Tem umas ondas que acontecem, sim, de algumas marcas que aparecem e desaparecem absurdamente. Vou me lembrar aqui de aquelas paletas mexicanas. Matei marca paleta mexicana. Então, teve uma época que todo botequim tinha uma geladeirinha de paleta mexicana. Era caro, era bom, mas era caro. E estava espalhado em tudo quanto é lugar. E hoje praticamente desapareceu. O que é um fenômeno? Existe algumas marcas que são... Existe, sim. Não falando porque tem algumas marcas que viraram ícone, inclusive, né? Em alguns segmentos. Sim. Não é só a paleta, você pode pegar aquele iogurte, né? Aquele frozen, aquele iogurte que é difícil não falar a marca, né? Sim. Porque é uma marca muito forte. É um pouco disso tudo isso, né? Como a gente falou, tem um pouco da parte de estruturação bem feita, de gestão bem feita, mas principalmente entender o mercado. Entender para que você não tenha essa onda, né? Desse pico, de você bater lá em cima e depois você não conseguir manter um platô e depois subindo aos poucos. Você vai para o pico e depois cai. É entender, né? Como eu disse, se entender as oportunidades para que essas oportunidades se transformem em fortaleza. E, infelizmente, nem todas as empresas que fazem essa estruturação de negócio ou as próprias marcas param para ver isso. Sim. Só monta, tá ali, vamos surfar isso aqui, vamos colocar lá. Né?
Se você colocar bem essa questão de palhetas, um dos motivos que eu vejo, a palheta mexicana quando surgiu, você já falou, o valor era bem mais alto que o sorvete normal. Sim. Era um sorvete gourmetizado, né, um sorvete diferenciado. Mas qual era a barreira de entrada para esse tipo de produto? Nenhuma, qualquer um produzia. Começou a fazer palheta mexicana em tudo quanto é canto. Sim. Você fazia na sua casa, a dona de casa, opa, vou ganhar um dinheirinho mais, vou fazer uma palhetinha mexicana, boto na porta de casa. Vou fazer mexicana, vou botar ali, vou vender na padaria, vender na papelaria, vou vender em qualquer canto. Né? Isso aí, infelizmente, você começou a colocar no mercado várias outras marcas, não as que trabalhavam bem, Sim. estruturadas, fizeram uma mega fábrica, né, por trás, que você tinha um monte de gente trabalhando ali. Então, o que essas indústrias deveriam ter feito? Entendido que estavam acontecendo essa avalanche, né, de novas marcas e marquinhas e em tudo quanto é lugar, pela essa falta de barreira, né, de qualificação, de produção, e se posicionar de uma forma que não acontecesse isso, né? Tem outros produtos que já chegaram, por exemplo, agora foi essa onda de donuts. Donuts. Começamos também a formatear algumas marcas de donuts e tal. Você tem donuts de tudo quanto é canto, né? Mas você tem donuts americanos lá, Dunkin' Donuts, você tem lá marcas tradicionais, marcas que estão há anos no mercado e não passaram só por essa onda, né? Então a gente tem que tomar um certo cuidado. Mas às vezes também não é cultural em determinado local, sim, aquele total. Tipo de alimento não funciona. Total. O Brasil é uma loucura. Empanadas, né? Por exemplo, empanadas a gente formatou aqui no Rio, uma das marcas que... foi a maior marca de empanada do Rio, uma das maiores do país, abrimos diversas marcas, e aí é o que eu falei, a evolução do negócio, né? Aí começamos ali pela oportunidade, fazendo vários quiosquinhos para shopping, botamos essa marca em tudo quanto é shopping, mas qual é a evolução dali? Né? O que a gente vai desenvolver? Ele consegue ser um produto, né, monoproduto. A maioria dessas marcas que você coloca é monoproduto. Né? Você vem só com a paleteria, né? Só com as paletas, você só vem com donuts, você só vem com a empanada. E depois, o que você agrega nisso? O que você faz um trabalho para esse crescimento? Nós estamos com uma marca agora, que para mim é fenômeno, uma marca de cheesecake. Cheesecake é americano, você adora. Eu também adoro. Mas você vai fazer um cheesecake, é dificílimo. Você tem uma barreira de entrada, inclusive, grande, para acertar o ponto, tudo mais e tal. A padronização, eu sou cozinheiro. Eu sou cozinheiro, entendeu? Eu faço. Além de advogado, é cozinheiro. Eu faço, sou cozinheiro. Que misto quente o quê, Cavoso? Vai dormir. O cara fica no ponto falando um monte de besteira. Eu cozinho tudo. Agora, o problema é a padronização. Aí tem hora, cara, que não rola. Não rola. Eu faço um pão que meu pai fazia, que é a receita do meu pai, faço. Esse é padrão. Esse é case de sucesso. Porque lá em casa a gente não tinha o hábito do panetone. Sim. Então meu pai fazia esse pão e era o cheiro de Natal. Então todo Natal, pelo menos uma vez por ano, tem que ter lá em casa. Se não tiver, não é Natal para mim. Mas você acabou de dar um exemplo. Balduco. Quando você lembra do Balduco, o que você lembra do Balduco? Panetone. Panetone. Você vai na loja, hoje a Balduco, e falando, tu viu que eu só falo? Sim. Não, não é cliente, mas a Balduco ela tem uma expansão muito agressiva pelo Brasil todo, porque ela agregou valor. Você vai na loja, você tem tudo. Tem torrada, principalmente você tem o quê na Balduco? Experiência na loja. Sim. Né? Então o consumidor busca isso. Né? Então quando você vai para a loja, você tem aquela experiência. Ele tem tudo isso, e ainda um bom serviço, um bom café, aquele momento de compressão dele durante o dia, aquela correria, isso é legal. Então falando aí um pouquinho aqui, essa semana aconteceu, né? Viemos aí tô aqui com o staff aqui fora com o time. Esse staff aí. Ela sabe, a gente fez uma reunião com ele e ele falou, cara, onde é que eu tô? Eu cheguei no momento que empaquei, já cheguei no meu número de venda que você falou que ia vender, tô vendendo bem, e agora? A partir dali, o que eu faço? Aí a gente vem com a estratégia, aí que é bacana, né? Agregar valor ao negócio dele. A gente falou, cara, vamos começar a pensar o que a gente pode fazer para você não ficar só com o monoproduto, né? Porque você ali, com a venda, no ponto de venda que você já tem, tentando, depois a gente começou a botar a parte de delivery para funcionar, atender ali, porque está dentro de um grande shopping, atender os lojistas e tal, e a partir dali, o que você faz? Vamos agregar um serviço, né? Vamos ter uma variação maior de produtos, vamos tentar atender uma venda ao longo do dia inteiro, não só como sobremesa. Então, quem vai comer uma cheesecake às 8 da manhã? Só eu. De manhã? Só eu. Difícil. Né? Muito difícil. Aí ele falou, mas aí tem venda de manhã cedo, o pessoal compra e leva para comer depois do almoço. Pô, mas ali você perdeu. Sim. Essa pessoa, com certeza, ela está tomando café em algum outro lugar. Sim. Ela está consumindo algumas outras coisas. Então, você pega a Cheesecake Factory, né? Eu dei exemplo para ele,
acho que é a maior do mundo, tem tudo. Você tem macarrão and cheese, você come lá macarrão com queijo, você come estrogonofe, você come tanta coisa ali dentro, mas está lá Cheesecake Factory. Então, a estratégia, quando você me perguntou, e resumindo, de novo, a pergunta que você fez lá atrás, por que algumas marcas surgem, bombam e depois saem? Uma boa estratégia, um bom plano de crescimento, mas não é um bom plano de crescimento a curtíssimo prazo, como acontece com a maioria desses produtos, principalmente quando são monoprodutos. Um ano você explode, você vende e tal, e depois? Como é que você se sustenta? Aí que entra o forte da nossa empresa, que é pensar junto com os nossos clientes para que a gente entenda 1 ano, 5 anos, 10 ou 15 ou 20. Você faz esse planejamento estratégico do cara inteiro. Total. Porque o monoproduto, ele realmente é complicado em matéria de franquia, porque se eu quero uma segunda coisa, um segundo produto, eu não tenho. No primeiro momento é fácil você expandir, né? Porque você tem poucos produtos, produção, entrega, logística, mas depois, né? É complicado. Por exemplo, às vezes eu vejo um negócio, empada. Pô, legal, é só empada. Então eu vou para ali e só tem empada. Não, ele vai ter empada, ele vai ter coxinha, ele vai ter um outro salgado assado, ele vai ter outra coisa. Porque tem gente hoje que não come fritura, outro não come assado, outro não come aquilo. Então tem que ter uma estratégia para atender todo mundo hoje. Com certeza. É bacana pra caramba. Isso todo mundo, Evandro, que é legal, que aí você me deu um gancho também bacana aqui para falar. O primeiro momento do nosso papo aqui é quando você me perguntou, pô, Humberto, fala um pouco de estruturação, né? Fala um pouco de negócio, de business, que o Brasil tem um pouco lá do amador, né? De empresarial e tudo mais, de varejo. Eu acho que não é que tenha por amadorismo, mas é essa coisa do empresário, ele tá a 1000 por hora, ele não ter tempo de olhar o negócio dele por cima, com bom planejamento, com uma boa estratégia, porque ele fica muito no operacional. Uma das coisas que o mercado de franquia ajuda é tirar essa pessoa, esse empresário do operacional. Eu normalmente falo, cara, você veio para cá, chegou com 5, 6, 10 lojas. Vamos pensar aqui numa mudança, vamos pensar aqui, de repente, você ter um modelo, 1 ou 2 ou 3 modelos de negócio que você tem ali diferente um do outro, mas para você tocar, usar essas lojas como flagships, usar essas lojas como modelo, modelagem para o seu futuro, de como de crescimento de empresa, mas a restante das lojas, por que você não repassa? Por que você não bota para o operador, que é um franqueado, tocar? Fica só com algumas operações, né? Uma operação ou operações, né, dos modelos diversos que você possa ter, usa aquela operação como um local para treinamento, laboratório, desenvolvimento de produto, perfeito. E para que ficar operando o resto? Coloca ali na mão do franqueado. Ah, mas eu vou ganhar um pouquinho menos, tal. Mas você vai ganhar um crescimento sustentável, porque alguém vai estar ali no ponto de venda. Normalmente, quando a gente faz esses repasses, eu fiz diversas marcas grandes, pega aí uma marca igual, eu posso falar, usar aqui o Girafas, o Eduardo Guerra. Comi muito girafas. Você fala nos girafas, os girafas ele trabalha muito aquela coisa do prato, né? Que prato é pronto, conhecido rápido. como feijão com arroz do brasileiro e tal, ali no fora de casa, brasileirinho. O Girafas, quando ele começou a crescer muito, isso eu estou falando já há quase 10 anos atrás, foi um dos meus primeiros clientes do segmento de franquia, agradeço muito, aprendi muito. É um médico, não é? Não. É uma família, né? A família cresceu, né? E veio de baixo. Ele era chapeiro, trabalhava lá em Brasília, primeira loja, segunda, marido, mulher e tal, e começaram a crescer e explodiram quando entraram em franquia aí, que cresceram muito. Né? O Girafas é uma das marcas mais fortes de Brasília, se não é a mais forte de Brasília, e no Brasil todo, aí, com quase 400 lojas em todos os estados brasileiros. Então, aqui no Rio de Janeiro, a gente fez um trabalho até de reposicionamento, né, porque tinha algumas lojas que precisavam desse reposicionamento, franqueados muito antigos, franqueados inclusive de fora do estado, que não estavam próximos. E muitas lojas até próprias da rede. Então, qual foi o direcionamento? Vamos vender essas unidades próprias para franqueados que vão operar no ponto de venda. Aí que é a segunda etapa da nossa conversa aqui, é a parte de expansão. A primeira etapa da nossa conversa é estruturação e depois expansão. E essa expansão veio, esse entendimento que eu comecei a ter, que aí começou a ser o meu forte, né? As marcas procurarem Humberto em si, não só o escritório que eu tinha, mas, peraí, vou ali porque me disseram que o Humberto é bom de venda e tal. O Girafa surgiu assim, pra gente, né? Um executivo de shopping falou com o Eduardo Guerra lá, que era um dos sócios, era, na época, né, o diretor de expansão. Ele me procurou, Humberto, quer te contratar? Eu falei, cara, eu tenho um CNPJ, tenho uma empresa. Se você topar, legal. Era o único estado que fazia a expansão dos Girafas como uma empresa por trás, porque ele queria contratar os meus serviços. E nos outros estados todos ele tem lá os executivos que fazem ali a expansão local. Quando a gente começou a fazer isso, ele falou, cara, eu quero passar as lojas próprias.
Porque eu não consigo lá de Brasília ou de São Paulo, onde ele tem, né, os 2 escritórios, fazer uma gestão tão bem feita no ponto de venda. Então o franqueado em si faz. Então esse trabalho do mercado de franquia que é bem legal. A marca, ela traz o know-how, ela traz história, ela traz toda a estruturação, né, traz todo esse trabalho de posicionamento e organização, e o franqueado ele vem com um trabalho ali local. Né, ele vem com capital para montar, ele vem com capital para administrar uma loja específica e o dia a dia dele. Então, normalmente aqui, os brasileiros, o franqueado ele entra, a esposa ajuda, o filho ajuda, faz aquele trabalho e a franquia passa a ser a renda familiar. Sim. Então, quando eu vejo você fazer algumas entrevistas, como eu vi algumas entrevistas suas aqui, algumas até com cunho políticos, né, e tudo Sim. mais, social, eu acho bacana que o lado, né, o empreendedorismo brasileiro, com o alicerce de franquia em si, é bacana para isso. Né? Você traz a família para dentro do negócio. Né? E aí depois, com o crescimento bacana daquela operação, normalmente ele se arrisca para um segundo, para um terceiro, porque ele sabe que já funciona. Normalmente com a própria marca. Então, tem franqueados que tem 1, 2 ou 3 marcas, né? 1, 2 ou 3 unidades da mesma marca. Depois ele começa a entender que vale a pena ter um negócio que complemente o seu próprio negócio ali com outras marcas. Que ele entende que o modelo funciona bem. É interessante. Ele vira multifranqueado, é o que a gente chama de mercado. E é seguro. Né? É seguro. Por quê? Porque mesmo ele não tendo experiência, às vezes ele está no restaurante, ele pega uma franquia de loja de roupa, ou ele pega de sorvete, ou ele pega de coxinha, mas ele fala, caramba. Que performa mais, é o que a gente falou. Então, o franqueador, normalmente quando a gente faz essa mudança da loja própria da franqueadora para o franqueado, às vezes a gente consegue um aumento de 10%, 15%, né, de crescimento da loja. E não só crescimento de venda, mas a loja em si, ela passa a operar melhor. Né? Então você ganha em produtividade. Porque o dono da loja estando ali, ele consegue ter um controle melhor, né, de desperdício. É como eu digo lá na roça, né? O olho do dono é quem guarda o porco. Com certeza. Não é isso? Com certeza. Mas o papo tá bom, né, rapaz? Tô gostando de ver. Tá gostando, Calvoso? Tá bom? Ótimo, maravilhoso. Que papo. bom. Mas ó, vamos abrir a franquia aqui do estúdio, tá vendo? Vamos fazer. Peraí, nossa senhora, Maurício. Se você quiser comprar uma franquia, visite a Wings Company, estaremos lá para poder te atender. Olha aí. E entender realmente, aí sim, entender. Mas você não está falando só pro Calvoso, não. Você está falando para um monte de empresário que o cara tá lá olhando, tá na casa dele lá e fala, caramba, cara, eu posso expandir meu negócio. Então, eu vou falar agora não é só empresário, não. As pessoas que estão... Vamos lá. Né? A gente fez um trabalho, na época da pandemia, a gente fez um trabalho bacana com alguns ex-executivos, grandes executivos de mercado, ou que estavam se aposentando, estavam buscando um segundo negócio, né, que já tinham saído do mercado, né, corporativo, ou estavam no mercado corporativo e estavam buscando ali um outro negócio para poder trazer, né, rentabilidade para dentro de casa. Né? Então, funciona muito isso, a gente atende muito esse tipo de público. Né? Então, mas o que é o forte? É entender o perfil ideal. Então, quando você fala entendi direito, a gente usa o entendi direito todos os dias na empresa. Sim. O grande erro deixa é eu esse. só complementar. Entra aqui, Calvoso, entra aqui. Entra aqui, Calvoso, entra aqui. Entra aqui que ele te escuta também, Calvoso. Ou ele vai comprar uma franquia ou ele vai montar a franquia daqui do... Com certeza. Do nosso... Deixa eu te falar o seguinte, não adianta você fazer um anúncio para todo mundo que você quer atingir um público A, público B, público C, pode atirar para todo mundo. Verdade. Claro. Por isso a gente tem quem? A parceria com... A gente tem uma parceria com a Unic, que é uma empresa do nosso amigo André. E ele faz essa situação que eu não sei fazer e as pessoas acham que sabem fazer, que é gestão de tráfego. É colocar o seu impulsionamento num lugar errado. Exatamente. A tua não rede... adianta, né, Evandro, você fazer a parceria com uma agência mega que vai te colocar na mão de um estagiário que não vai adiantar nada. Lá na Unic é diferente. Você fala com o André, que é o CEO, e nada mais, nada menos do que um profissional certificado pela Meta e pelo Google. E Meta é o Facebook e o Instagram. E eu falei com ele essa semana e o cara estava em Fort Lauderdale, Estados Unidos. Olha, exatamente. Mas eu falei com o CEO da empresa. Isso é importante, claro. ter segurança naquilo que a gente vai fazer o desenvolvimento. E ali você vai passar todas as suas necessidades. O que ele vai fazer? Um planejamento, como o Humberto estava falando aqui, fazer um planejamento de negócio, vai encontrar o seu público ideal e ali você vai fazer um marketing específico que vai ter o crescimento do seu canal do YouTube. Sim. Como a gente está tendo aqui, não entendi direito, o resultado a gente vê na prática aqui. A gente não está vendo de ouvir falar, está vendo na prática. É. E o seu canal do Instagram, ou seja,
E aí, consequentemente, vai respingar onde? Nas suas vendas. Com certeza. Todo mundo querendo. Respingar não, vai com certeza trazer um fluxo bem grande. O que o Cardoso está falando, e aí pegar esse gancho um pouquinho, né? Você falou da Unic, né? Não conheço, mas me interessa conhecer, obviamente, como eu falei um pouquinho. A gente vai estar... Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem todos os contatos do André. Vai falar direto com o André. Vai falar direto com o André. Então, campeão. André, mais uma vez, obrigado por essa parceria. A gente já está colhendo já resultados. Agradeço, inclusive, da gente poder ter falado direto aí. Cara, tamo junto. E olha só, Humberto Papera Filho, Wings Company, o cara vai estar contigo aí também para bater um papo e entender um pouquinho mais do teu trabalho aí, que é campeão. Com certeza. Eu falei para você ali no início do nosso bate-papo, né, que a gente se diferenciou bastante, né? O Wings se diferenciou por esse trabalho bem focado. O foco traz resultado. E é o que, obviamente, como você falou aqui um pouquinho de tráfego pago, né? Você estava falando aqui dessa estratégia toda de crescimento, de growth e tudo, que eu acho que é o que a Unic faz. Eu gosto muito de trabalhar, né? E as pessoas falam, pô, mas meu negócio é muito nichado. Meu negócio é para público A ou A+, ou é o produto para, como você falou aqui, uma comida saudável, só para pessoas de comida saudáveis e tal. Mas é interessante isso. Eu gosto de trabalhar com nicho. Por quê? Quando você já sabe qual é o teu público-alvo, você já sabe qual é o seu cliente ideal, você normalmente você não se perde, né? E o grande erro, e aí um pouco o Cardoso falou, é você tentar vender para todos, né? De qualquer forma. Nós temos lá alguns objetivos na empresa e um dos objetivos é atender a empresa correta. Eu não quero pegar qualquer um, aquele que está começando e está muito pequenininho, ainda ele não consegue virar franquia porque ele ainda não tem, não é o porte, mas ele não tem ainda uma estrutura mínima para franquear. Mas também eu não quero só pegar os grandões, então a gente tem que entender qual é o público, qual é a empresa ideal que a gente vai buscar para formatar. Mesma coisa, qual é o público ideal para poder comprar uma determinada franquia. Então aí que entra esse trabalho específico. Um dos pilares é um trabalho de tráfego pago bem feito, sim, né? Um trabalho de growth, que eu acho que é o que, como você falou, ele faz, como o André faz, porque isso é importante, porque você vai direto. Né? Se eu não trato, aí, trazendo um pouquinho para um exemplo prático, se eu não gosto de comida saudável, dificilmente vai aparecer um anúncio de comida saudável para mim. Por quê? Porque eu não curto aquilo ali. Então os algoritmos, né, como você falou, do Instagram, do Facebook, do Meta, são inteligentes. Ele vai levar para você o máximo de informação possível do que você consome no dia a dia. Né? Então se você está ali atrelado, eu gosto de carro, vai aparecer coisa de carro. Se eu gosto de malhação, vai aparecer coisa de malhação. Se eu gosto de business, negócio, vai aparecer coisa de negócio. Então, obviamente, o seu podcast, inclusive, seu podcast vai para pessoas que comum com as suas ideias ou com o que você fala no dia a dia aqui. Então, esse trabalho é bacana. Aí é o trabalho de estratégia. Não é só pegar um negócio, formatar e botar no mercado. Peraí, vamos estruturar bem e depois para a segunda fase, que é fazer uma expansão correta, fazer uma expansão mais assertiva, inclusive fazer uma expansão sustentável. Eu posso crescer sim com essa coisa de limitar, vamos abrir uma ou duas, vamos abrir quantas puderem, mas se a empresa tiver sustentabilidade, se tiver um alicerce, né, tiver uma estrutura que comporte esse crescimento. Então, o tráfego pago ajuda muito isso, você vai direto ao assunto. E dentro da Wings, eu tenho todo esse cardápio de opções lá dentro. Você pega o cara lá de uma lojinha pequena, que seja, você vai colocá-lo numa situação, só recapitulando para a gente poder entender direito. Então, eu tenho um negócio, eu acho que o meu negócio é de sucesso, você vai lá, vai formatar, vai fazer manual, você vai fazer a estratégia do cara de marketing, você vai fazer o cara aparecer, você vai fazer com que as pessoas queiram comprar. Entender a estruturação financeira, jurídica, isso tudo, com certeza. Cara, eu acho muito legal. Por isso que eu falei nisso, que não é uma consultoria, uma grande consultoria. Você passa por diversos. Você passa por uma consultoria de estratégia, uma estrutura financeira, operacional, jurídica, marketing, comercial. E depois, obviamente, usar tudo isso para evoluir, para não acontecer o que a gente falou de você dar um pico e depois você cair. Você pensar nos próximos 5, 10, 15, 20 anos. Né? Inclusive regiões também, né? Total. Inclusive regiões. Você não adianta tentar vender uma roupa de frio no Rio de Janeiro, uma loja de jaquetas de neve no Rio de Janeiro. Aí a inteligência, e com a inteligência por trás, você vai no seu público-alvo, você vai no seu consumidor ideal. Aí quando você entende o seu cliente, né, ideal, você normalmente é assertivo. Ele vai pagar por aquilo, porque ele está predisposto a fazer isso. Não adianta eu querer vender, né, e a gente pega aqui um pastel,
né, com caldo de cana vai custar, sei lá, R$ 4,99 na barraca. Se eu quiser vender um pastel... R$8 hoje, R$8. 8 R$7,99, viu que eu tô desatualizado. E olha que eu gosto de um pastelzinho. Ah, gosta nada, eu como também, eu gosto bastante. Pode bolinho de aipim também. Eu gosto. Então, se custa os R$8, como você falou, você imagina eu vender algum outro pastel por 16 ou por 20. Mas ali é uma massa com uma farinha específica. Sim. Ali é um produto que de repente você vai ter ali só com ingredientes orgânicos. Então, para uma pessoa que não sabe ou não entende bem isso, ele vai achar caríssimo. Mas para quem consome esse produto e gosta disso, ou só consome esse tipo de produto mais saudável, para ele não é que vai ficar barato, mas para ele vai ser aceitável, ele vai pagar o preço. Né? Tem um pastel, você falou em pastel, eu adoro pastel, tem um pastel em Juiz de Fora, chama Pastelaria Mexicana. Tá lá 4 séculos no mesmo lugar. Olha aí, vamos virar a franquia dele, não sabe? Cara, não, o pastel do cara é campeão. É campeão. É o mesmo pastel que eu conheço há 40 anos. É a mesma coisa. Para mim é um case de sucesso. É um caminhãozinho que fica parado na esquina da Avenida Independência, que hoje não chama mais Independência, com a Rio Branco. E agora eu acho que eles têm uma loja também. É um case de sucesso. O pastel dele não é o pastel de R$8. Ele é um pouco mais caro. Mas ele é maior, ele tem um recheio diferente. Não é um pastel gourmetizado, não é o raio gourmetizador que veio nele e modificou absolutamente nada, não. É uma estrutura antiga, é uma receita antiga, mas de sucesso. É fantástico. No dia que nós formos ao Juiz de Fora, nós vamos lá, nós vamos comer um pastel mexicano. Estou fazendo propaganda para vocês de graça, hein? É o amigão, obrigado de nada. Ele sempre, a família sempre agradece o obrigado de nada. Né? Mas são cases desses em cidades. O Juiz de Fora já é uma cidade grande, e às vezes você tem cidade pequena, em Minas Gerais, como nós conhecemos, são 853 municípios, é um país inteiro, tem cidades muito pequenas, que às vezes o cara acha que ele não comporta alguma coisa que venha de franquia. Qualquer lugar pode receber uma franquia, logicamente o McDonald's não, porque a estrutura é muito grande, é tudo muito caro, mas existem modelos de negócio pequenos, de restaurantes pequenos, de lanchonetes pequenas, que cabem em cidades pequenas. Então, no Brasil, a gente fala de cidades grandes, são muito poucas. A gente tem muita cidade pequena. Não, bacana. Acabei da entrevista também agora, né? Agora eu não lembro se foi Pequenas Empresas Grandes Negócios, qual foi? Pequenas Empresas Grandes Negócios. Ah, essa eu fui, mas não foi sobre interiorização. É porque eu sigo ele. Foi uma entrevista que eu dei que já vem esse trabalho, né, das grandes franqueadoras buscarem a interiorização. Por que isso? Primeiro pela competitividade, né? Como você vai para grandes capitais como Rio, São Paulo, né, ou Belo Horizonte, você tem um foco, você tem maior poder aquisitivo. Sim. E, obviamente, uma renda per capita maior e ali um número, né, a população muito maior do que qualquer outro lugar, né, uma concentração grande. Então, você normalmente tem mais marcas ofertando naquele local. Quando você vai para o interior, você não tem tantas marcas ofertando e agora sim, a gente está começando a olhar muito para isso, né, mais do que alguns anos já tiveram, a ABF inclusive já fez feira para o interior, né, continua fazendo, porque funciona, né? Acho que se não me engano foi em Volta Redonda, Barra Mansa, que a ABF aqui do Rio fez recentemente. Então, por quê? Porque a gente está entendendo que tem um consumidor carente até, né? Que entende que ele vem aqui nas capitais, volta para a cidade dele e ele quer um produto de qualidade, um produto padronizado. Então as marcas também estão buscando isso. Claro que a gente não pode pensar em sair abrindo a qualquer preço, a qualquer custo. A gente tem que fazer, como eu disse, um bom estudo. Mas hoje tem franquias, clientes nossos, né, marcas que a gente formatou e a gente faz a expansão hoje, que estão focados sim, estão com radar virado aí, né, com Wi-Fi aí virado para essas cidades menores do interior. Me dá um exemplo de uma marca sua, mas antes eu quero fazer um apontamento de cidades pequenas que também começam a ver. Eu tenho amigos que têm uma sorveteria lá na minha cidade natal. E os caras tinham a sorveteria deles, montaram uma loja, depois montaram numa outra loja, numa outra cidade próxima, na outra cidade próxima, colocaram freezers em um monte de lugar e os caras estão com um crescimento muito interessante. Devem ter o apoio de alguma empresa, ou se não tem, eu acho, inclusive, vou ligar para eles, inclusive. Às vezes não tem, às vezes não tem. Está naquele momento de crescimento. Está no momento de crescimento, que era Araçagi. E o produto dos caras é excepcional, de sorvetes. São grandes amigos e
eu vejo e acompanhei em determinado momento, agora a gente está no Rio, está um pouco distante, mas vi o crescimento dos meninos. Os meninos trabalhadores pra caramba, os caras são batalhadores e parabéns ao Léo lá, que é campeão nessa situação. E a pergunta que eu te faço, da cidade pequena, ela trazer esses negócios, como em loja de roupas, em fábricas, muitas fábricas de roupa, os caras só fornecem para as lojas. Existe também uma busca da tua empresa, da Wings Company, a buscar essas indústrias, para que essas indústrias possam ter lojas próprias? Ó, o cara pode sonhar que tem uma loja própria? Tem uma migração bacana nisso, né? Antigamente a gente não via muito isso, né? As indústrias querendo vir para o varejo, mas você tem diversos exemplos, né? Um tempo atrás a gente formatou uma empresa chamada Soft Everest, uma das líderes em filtro do lar. Sim. Né? E ela não pensava, ela é uma grande indústria. Né? Então ele tem lá um grupo lá de, 400, 500 representantes vendendo para um monte de lugares, um monte de lojas e tudo mais. E aí, qual foi a ideia? Pô, vamos sair direto lá da indústria, vamos penetrar e vamos ter lojas, vamos começar a posicionar melhor? Isso é um exemplo. Você pega a Tramontina, fabricante, tal, tá lá com lojas hoje. Então, Artex. Então você tem várias e várias indústrias hoje vindo direto, né, se posicionando e criando ali conceito, né, e posicionando bem a marca dela. Né, porque senão ela só consegue ir pelo varejista em si, né, e tendo ali alguma empresa representando antes de ter a loja estampada lá fora. Então, indústria muito forte, tem um mercado de e-commerce. Hoje em dia tem marcas que já surgiram nesse crescimento, né, de bem grande aí do comércio eletrônico e não tem loja nenhuma física, mas está entendendo que vale a pena ter para ter aquela experiência direto do consumidor. Então você tem grandes marcas e até algumas de influência, de artistas e tudo, que surgiram no digital e buscando a Wings para poder fazer essa transição também para isso. Você começou a falar aqui um pouquinho sobre eu vou falar alguns exemplos de marcas suas. Sim. Vou pegar aqui um exemplo emblemático nesse sentido de posicionamento. Sim. Tá? Tem marcas que trabalham tão bem o posicionamento, né, ou trabalhavam tão bem ali aquela coisa no ponto de venda, que pensaram assim, eu não vou para outros canais, como você está falando isso. Posso pegar um TT Burger. TT Burger é nosso cliente, formatamos alguns anos atrás, hoje continua muito bem, estava até lá agora essa semana na casa, fazendo o quê? Criando conteúdo para posicionamento. Nós temos uma sede bacana aqui, bonita, aqui na Barra de Tijuca. A sede é bonita, bacana. Eu posso falar aqui, dá licença, é um esculacho. Não, obrigado. É um esculacho. Mas a estrutura, mas é aquele negócio. O seu padrão de tratamento, e eu tive a oportunidade de ver, é diferenciado. Obrigado. É diferenciado. Você não está preocupado no teu escritório. Você está preocupado na área de convivência, com as pessoas que trabalham com você e nas pessoas com quem você trabalha, que são os empresários que você trabalha, que eles tenham um espaço onde é que eles possam desenvolver. Perfeito. Com os seus colaboradores, com os seus franqueados. Eu tive oportunidade, nas oportunidades que tive, nas duas casas onde eu estive, nos momentos estavam acontecendo imersões, como uma palavra boa, de propagação de conhecimento, de padronização. Eu olhei aquilo e fiquei encantado. Por quê? Muitas vezes você come um sanduíche, igual eu como bastante, só como porcaria não, só como coisa gostosa. E a gente come um sanduíche, a gente não entende o que tem por trás. Claro. É só pão com carne? Não. Tem treinamento. Tem estrutura por trás. Tem estrutura jurídica, tem estrutura de contrato, tem estrutura de marketing, tem estrutura do balcão ser a mesma cor, da cadeira ser o mesmo modelo, para o cara ter a mesma experiência, que ele está em Ipanema, ele está na Barra, ou ele está em São Paulo, ele está em outro lugar, ele tem a mesma experiência. Perfeito. E tem uma outra situação, que você deu o exemplo também do Guilherme Lemos, que é o Rão, que é aquele Dark Kitchen, né? Que é a cozinha, que é só uma cozinha. O cara não vê a loja do cara, com exceções do Boteco Durão e tal, mas não vê a loja, não tem uma loja, mas o cara tem lá no aplicativo dele, o cardápio, ele tem a loja dele todo no digital. Então, melhor, são duas situações de se crescer assim, interessantes. Você está falando de posicionamento de marca, né? As duas situações. Por isso eu falei aqui que você ia estar entrevistando um grande player do mercado. Sim. Você já falou o nome, né? Guilherme Lemos, CEO do Grupo Rão, sou admirador, amigo pessoal. Ele conseguiu transformar, né, uma empresa, né, que é uma Dark Kitchen, né? Quem não sabe, Dark Kitchen é uma unidade que você normalmente não vê a loja, né? Você tem ali uma cozinha, né? Por isso que chama Dark Kitchen, uma cozinha que você não consegue
normalmente está ali no meio da rua, normalmente ela está ali mais escondidinha, dali chegar na casa do consumidor. Mas como é que você agrega valor a isso? Diversas formas. O próprio produto, né, a experiência de chegada, de tempo, né, de pedido correto. Então você tem muita tecnologia por trás, é como você disse, você tem muita inteligência por trás, muita tecnologia por trás para atender aquela oferta que você está dando. Se eu estou ofertando daquela forma, eu vou entregar daquela forma. Então ele consegue ter isso. Eu estava falando do TT Burger, que já é uma outra situação, antes da pandemia, inclusive, o Deco, né, que é o CEO da empresa, o André Mesler, é o que ele falava, eu não sonhava em ter franquia, questões de padronização, e não sonhava fazer delivery. Mudou tudo. Né? De uns anos para cá, o que ele faz? Ele é um grande parceiro do iFood, um dos maiores parceiros do iFood no Brasil. Ele tem uma condição, inclusive, muito bacana com o iFood de relacionamento, e depois com os franqueados. Ele entendeu e viu que as franquias funcionam muito bem. As lojas, elas funcionam mesmo longe do franqueado. Então abrimos loja em Brasília, Porto Alegre, Curitiba, Minas, São Paulo, e foi um estouro em todas essas lojas que abriram. Por quê? Posicionamento de marca. Ele estava lá, como eu falei, essa semana gravando lá na casa, por quê? Gravando cardápio novo, colocando várias pessoas, modelos de diversas idades, diversas formas, porque é uma empresa que é inclusiva, é uma empresa que se posiciona conversando muito bem com o consumidor dela. Então, essa conversa direto com o seu consumidor que funciona bem. Então, voltando a alguns cases, por exemplo, a hamburgueria. Formatei lá atrás, né? Alguns anos atrás, o Burguês. Burguês se tornou uma das maiores hamburguerias do país. Sim. Se não é a maior hamburgueria delivery do país. Então, o Burguês, lá atrás, o que ele queria fazer? Ele falou, cara, eu quero um diferencial chegar rápido no meu consumidor. O produto quente, na hora certa, com o tempo mínimo possível, se eu não me engano era coisa de 20 minutos. Os caras continuam fazendo isso, um escândalo. Não são mais clientes, né? Cresceram muito, tem uma estrutura toda interna. Graças a Deus eu fico muito feliz lá com o Gabriel. Mas tem a tua mão, cara. Com o Felipe, lógico. Tem a tua mão. Mas o que foi o pensamento deles? Vamos estruturar bem, vamos contratar uma empresa correta para poder estruturar, para depois a gente crescer consciente. É o que eles fizeram. Então tem diversas formas que você faz. Eles cresceram com capilaridade, com muitas lojas. O TT busca essas lojas, mas ele busca também muito posicionamento. Então você consegue ter todos os nichos, todos os posicionamentos dentro do segmento de franquia. O ideal é você entender o que você quer fazer. Né? Então, como a gente estava falando aqui, eu tenho outra marca que é bem nichada. Você está falando de alimentação, Graviola, como nós fizemos com meu amigo Michel Tawil. Uhum. Ele trabalha só com produto orgânico. É óbvio que é um produto de ticket mais alto. Sim. Né? Então você tem o consumidor ideal dele, você vai exatamente onde você quer trabalhar. Né? Fizemos também algumas marcas para pegar mais cabelo. Hoje em dia as pessoas estão se cuidando mais. Depois da pandemia, houve um crescimento muito grande para esse lado do cuidado. Né? Eu, por exemplo, todo mundo. Fiquei com medo de morrer, absurdo. Todo mundo. Comecei a fazer academia, inclusive. É isso, então você... Quero me cuidar. A gente pegou muito esse nicho, Meu médico falou comigo, Evandro, você para de comer porcaria ou você faz academia? Aí eu comecei a fazer academia. Para não parar de comer coisa gostosa. Exatamente, adoro. Tá certo. Ah, maluco. Então, eu não deixo meu doce, lado, né? Então você coloca lá, você vê hambúrguer. uma marca que foi buscar, peraí, vou trabalhar com a imagem do meu consumidor, né? A pessoa quer o bem-estar. Então, Mais Cabelo foi uma marca que a gente fez de formatação para tratamento capilar. Né? Hoje, eu estou com uma outra marca que vai se tornar muito grande também, que é da doutora Gabi Marra, Ex-Perfis. É uma marca idêntica, fazendo tratamento capilar, por quê? Tanto para homem para mulher. E às vezes a gente não entende. Acho que, se não me engano, 60% dos clientes dela são mulheres. As mulheres estão buscando isso. Sim. Né? Então, por quê? As mulheres estão querendo, né, se tratar mais nesse sentido, e ela falando por quê, né? Pós-gravidez, tem queda de cabelo, mulheres estão tomando hormônio até para poder, né, estarem bem fisicamente e tudo, então tem um pouco mais. Então ela faz esse tratamento preventivo, para você não ter que ir para cirurgia, né, para você não ter que estar lá. Estresse também. Muito estresse. Mulher casada com um cara chato. É isso. Perde cabelo, pô. Não é só o homem que perde cabelo. É bom que eu vejo minha mulher tem cabelo pra caramba, tá vendo? Tá vendo? É bom sinal. Então, bom sinal que você é um cara manso. Bacana. Então né? tem diversos. Tu vê que eu falei um pouquinho de tudo, né? Eu tô vendo aqui, saindo de tratamento capilar, a alimentação. Então, isso é que eu achei interessante. E é isso que a minha primeira grande pergunta foi isso. Qualquer coisa, desde que formatada e ser feita uma análise preliminar,
ela é franqueável. Com certeza. Então, não adianta o cara chegar, o Evandro falou que é franqueável, então eu vou franquear a minha birosca aqui. Não é assim. Ao longo desses últimos 11 para 12 anos de franquia que eu tenho e de mais de 1.000 marcas formatadas... Mais de 1.000? Mais de 1.000 marcas, é. É um marco bacana porque... Ô, Calvoso, faz um favorzinho pra mim, cara. Bota o endereço dele, eu sei que vai colocar um monte de vezes, mas coloca de novo aí, porque no site dele tem lá algumas marcas Mega Thunder ultra conhecidas, sim, que assim, inclusive farmácia também. Farmácia também. Só que assim, o que acontece, né? Vamos lá, tudo é franqueável, porém, a gente tem que fazer um estudo realmente bem profundo. Por acaso, nessas mais de 1.000 marcas, só uma marca, era uma marca de vacina. Não era franqueável, não fechava o valor, custo e tudo. Depois da pandemia passou a ser. Você vê como é o momento, né? Eu já vi em alguns lugares, inclusive no Barra Shopping tem uma ou duas... franquias de vacinação. De vacinação. Por quê? Porque se você consegue encaixar o produto ideal com o valor ideal, normalmente, se você não é franqueável, às vezes, grande parte, às vezes, é porque não fecha o número, né? Você tem que ter rentabilidade, o negócio tem que ter rentabilidade, e rentabilidade suficiente para dar, inclusive, para o franqueado. Porque o franqueado, vai pagar o royalty para o ele tem que pagar o royalty, um fundo de publicidade, promoção ali, né, de propaganda. Então tem que caber e deixar uma margem interessante para o franqueado, porque senão não é atrativa a marca. Então, se te falar assim, se tudo é franqueável, com bom estudo, lógico que não, mas eu estou falando, por isso a necessidade do estudo, e é o estudo que você faz, e a sua expertise é exatamente isso, em ver um produto, entender que é franqueável, fazer o seu estudo técnico de marketing, de padronização, é isso que eu imagino, de padronização dos seus processos e tal, colocar isso tudo em manual para falar com o cara, amigo, perfeito. tu tá no mercado. Tem alguns nichos, né, que a gente pode falar, Evandro, você vê, como você falou ali, né, dependendo do público ideal. Então, quando você trabalha com uma coisa mais nichada, que é o que a gente gosta de fazer, a gente recentemente agora, eu estou com a Casa da Severina. É uma marca de comidas tipicamente nordestinas. Quando eu conheci, né, o Felipe, já é a segunda geração do negócio, e hoje é o CEO da empresa que toca todo o negócio, cara, eu fiquei encantado. Eu cheguei lá na feira de São Cristóvão, né, que é onde vão, né, a maior parte dos nordestinos aqui no Rio, que se concentram bem lá, em festas, tal, final de semana. Uma operação absurda, faturam muito. Né? Tem 2 unidades lá, ele falou, cara, eu quero ir para a franquia, porque eu quero abrir mais chance, né, de pessoas que gostem, que sejam, né, descendentes e a família ou não. Cara, eu sou mineiro, eu gosto de comida boa. É isso, uma comida mineira e tudo. Então são nichos. Comida boa, pô. Você funciona. Ele lançou um baião de 2 numa caixinha para delivery. Ele tá explodindo. Ele faz vídeos. Eu falei, cara, bota esses vídeos, mostra, não tem vergonha não. O empresário brasileiro, ou até aqui o empresário carioca. Como é que chama essa marca? A Casa da Severina. A Casa da Severina. Ó, eu vou pedir hoje. Pode pedir. Vou pedir hoje. E vou fazer um vídeo hoje. E vai entregar em casa uma caixinha. Ele fez fantástico. Ele lançou um produto também, que é um hambúrguer, né, de carne de sol com queijo coalho. Eu falei, cara, você é louco. Uma coisa maravilhosa. Então, você tem que fazer isso. Você tem que fazer diferente. Calvoso. Pode pedir. Vamos pedir um negócio desse para nós? Pode pedir. Vamos pedir um negócio. Esse hambúrguer com queijo coalho. É absurdo. Deve ser uma Coca-Cola gelada. Não deve ter 3 milhões, não, hein? Absurdo. Meu então, assim, Deus do céu. Tem coisas que às vezes a gente nem conhece. E aí o mercado de franquia te traz esse benefício, porque você pega negócios regionais, às vezes negócios pequenos, não é o caso dele, que já era bem grande, e você transforma em grandes redes, entendeu? Calvoso já falou comigo que vai fazer o pedido, já está procurando lá no iFood e no site da Casa Severina lá. Pô, Beto, cara, a conversa com você é sempre engrandecedora. Eu aprendo muito das nossas conversas. Nós aprendemos. Eu tenho uma admiração profunda pelo seu conhecimento, pela sua facilidade em falar, em poder demonstrar uma coisa que não é simples, mas colocar na cabeça da pessoa, incutir na cabeça da pessoa que eu tenho um negócio, eu quero crescer, ou, eu quero montar um negócio, o que eu vou procurar? Entendeu? Eu tenho uma graninha aqui parada e eu quero empreender, é o momento de empreender. O Brasil é uma pujança. Nós somos um dos países mais ricos do mundo. O agronegócio é absurdo. Nós somos um dos países mais ricos do mundo. A gente produz tudo aqui e muito e com qualidade. E a gente tem um produto que nenhum outro país tem, que é gente trabalhadora. Gente que garra.
Os empresários hoje que estão trabalhando no Brasil e que dão emprego e geram impostos, esses caras não necessariamente poderiam estar morando mais no Brasil. Eles poderiam estar muito bem na Suíça, na Itália, ou nos Estados Unidos, ou qualquer outro lugar do mundo. Gerando emprego, estão aqui gerando emprego, agarrando no chifre do touro. E, cara, os caras estão brigando, querendo empreender, ser melhor e sendo melhores. Exemplos que você deu, dessas marcas que você deu, que você ajudou, formatou, TT Burger. Cara, eu fico muito feliz em ver a história do Guilherme Lemos, como você disse, maior delivery aí. Cara, eu fico extremamente feliz em saber que é um jovem, um cara empreendedor, o cara que bateu no peito e falou, cara, eu vou ser grande, e ele venceu. Tem qualidade, tem padrão, rapidez, inovação. A primeira vez que eu pedi a pizza Durão, não sei quanto tempo atrás, estava eu e minha filha, chegou a pizza quadrada. Putz, é maravilha. Diferente, né? É uma jogada. Pô, toda pizza é redonda. Sim. Não, a pizza dele é quadrada, porque a caixa é quadrada. Ou você amassa a caixa toda para ela ficar mais ou menos redonda, mas não tem caixa redonda. A caixa dele é quadrada, vê a pizza quadrada. Então aquele legal, pô, eu vou comer uma fatia. Ali você vê uma fatia, não da fatia da pizza, mas uma fatia quadrada. É maneiro, é legal. Diferente. Eu só tinha visto isso na Itália. Sim. Aqui no Brasil, pouquíssimas vezes eu vi, mas nele eu achei bacana. O sushi na entrega, lá quando começou lá atrás. E antes você tinha um restaurante de sushi, um restaurante japonês e tal, que virou uma moda e virou uma cozinha brasileira hoje, que é a cozinha oriental. Cara, era muito nichado, pô, só rico que pode ir. E comer lá no local, aquela experiência, ele levou para dentro de casa. Ele levou para dentro de casa. O cara falou, pô, mas o negócio eu não sei comer com palitinho, se eu comer em casa é melhor. Depois veio a pandemia, que fez todo mundo comer dentro de casa mesmo e evitar um pouco a sair por conta da pandemia. E hoje você vê uma coisa estruturada, sólida e cada vez maior. Eu acho que sem a sua ajuda, como de um médico para falar da sua saúde, como do advogado, no momento de você assinar o contrato, foi ali que nós nos conhecemos, Sim. que eu estava auxiliando. Inclusive, uma cliente sua. Uma cliente minha, e inclusive puxou minha orelha ainda. Puxou minha orelha e falou assim, nossa, é chato, hein, Evandro? Nossa, eu falei, sou, cara, mas eu sou pago para ler papel. Mas foi bom, né, Evandro, que a gente se conheceu dessa forma e foi legal, que eu falei que tu é chato, minucioso demais, mas isso é importante, Sim, como nós somos também. A gente tem que ter cuidado, e você viu cara. que o respeito foi mútuo, por quê? Porque eu vi que você é um profissional na sua área que leva a sério o negócio, você leva a sério para o seu cliente. E quando você me falou isso, que eu também levo a sério o meu cliente, eu fiquei muito feliz, porque a gente criou essa empatia em comum e esse relacionamento, né? Não, relacionamento que foi vai muito bom. Daqui para adiante. Sou teu fã, fã da tua marca que você está criando, que é o Wings Company, fã das marcas que você assessora, que você auxilia, que você estrutura, que você dá a elas visibilidade, faz os caras crescerem, faz os caras venderem. Eu acho que deve ser uma recompensa enorme em você ver um projeto seu virar inúmeras lojas, consequentemente inúmeros postos de trabalho, consequentemente gerando renda, gerando impostos para o país gastar igual um maluco os impostos. Sim. Mas é um gerador de impostos, é um gerador de divisas, é um gerador de marca. Marca é muito legal, cara. Eu tinha um joguinho no celular há muitos anos atrás que era de reconhecimento de marca. Eu acho que quando você tem uma marca forte e você consolida isso, pode se gastar milhões e milhões e milhões, inclusive para tirar a palavra, mas você ainda vê um símbolo que é a propriedade intelectual. Que é o caso da Ipiranga, o caso da BR, antes era Petrobras, o BR foi começando a crescer, para depois hoje você só vê BR, você já entende que é Petrobras. O Ipiranga, você viu Ipiranga, porque eu dei aula disso, de propriedade intelectual e tal. Então a gente via que o nome de uso de marca, e o I vira Ipiranga, que já virou aquilo tudo, que já virou aquela loja com o marketing agressivo em cima disso, você já sabe que tudo tem no posto Ipiranga, então melhor. Isso, cara, que vocês fazem, junto com a tua equipe toda, que é extremamente capaz de marketing, de estruturação, jurídico, contábil. Cara, eu só tenho a agradecer a tua presença. É uma honra poder ter tido você aqui no Entendi Direito. Eu acho que a gente pode marcar depois um outro encontro de falar cases específicos que aconteceram
da história de sucesso de outras marcas para a gente poder trazer. E tenho amigos, é aquela situação que você falou. A gente precisa muito de network. Eu tenho amigos que eu vou indicá-los todos a tomar um café lá na Wings Company. Vamos sim. A gente está aí preparando uma novidade para o mercado bem grande, bem bacana, que não é só auxiliar as marcas que querem se transformar em franquia, mas pessoas, profissionais liberais que têm seus negócios, que precisam, porque às vezes você tem um médico, você tem um próprio advogado, dentista. Um arquiteto, dentista. Tem o Dr. Cristiano, estava aqui. Dr. Cristiano, vai ligar para você. É muito focado na parte operacional do negócio e a parte técnica do negócio. Mas tratar aquele consultório, tratar aquele escritório de arquitetura como um business, como um negócio, às vezes se perde um pouco. E a gente vem ajudando muito isso também, vem diversas pessoas, às vezes artistas, né? A gente tem aí, eu tive, por acaso, um relacionamento, estava lá trocando de carro numa concessionária e tal, um cara é um ícone do mercado, um cara conhecido há 30 anos, e eu vejo que eu falei, cara, vamos empoderar um pouco a tua imagem, não vamos só vender carro, não. Você deveria emprestar o teu know-how, emprestar o teu conhecimento que você tem do seu setor para as pessoas. Como eu tento fazer, né, vindo aqui num podcast como o seu e tudo mais, e falando, não vou ficar ali só atrás, ganhando meu dinheiro e tal, não, vamos lá, né, ou fazendo meus clientes ganharem dinheiro, vamos buscar esse entendimento e vamos trazer esse conteúdo para as pessoas. Então comecei a ver que tem esse nicho também, muitos profissionais como esse estão buscando até para se posicionarem melhor, e a gente está conseguindo trazer uma estruturação de negócio em si para isso. Depois, próximo episódio, a gente pode fazer isso. Eu conheço esse caso, ele já me contou já. Por acaso você... eu estava lá no dia, eu estava no dia especificamente, foi um caso de sucesso bacana pra caramba. Roberto, eu deixo para você aqui. Pô, obrigado, valeu. Não, obrigado, é uma canequinha só para você lembrar. Carinho, obrigado. Que você esteve aqui com a gente, e essa você leva aí para você tomar o teu café lá, entendeu? E, senhores, obrigado. Eu agradeço ao Humberto Papera, agradeço ao Estúdio Century, nossa estrutura, com Maurício Pinto, Luciano Lavô, Carlinhos Vicente, o nosso editor, gente boa, Rodrigo Calvoso, né? Agradeço a estrutura do Estúdio Century. Procure aí, @Estúdio Century no Instagram, para vocês verem a estrutura que o estúdio tem, que nos atende. Quero deixar também o teu Instagram, o Wings Company BR. Wings.company.br. Wings.company, acho que é underline BR, não? Não, Wings.company.br, mas o Calvoso vai escrever o certinho aqui, que às vezes eu falo. O pessoal também, seu... Humberto Filho 76. Humberto Filho 76. Sem H, com U. Humberto Filho 76. Humberto com U. Ele é de 76 porque ele é de 76, né? O meu é @Evandro P. Moreira, não tem 74, porque eu sou de 74. Esse ano completarei o meu 50º ano de vida. Muito né? bem. Já estou vivendo isso, só completarei. Comemoraremos. Vamos lá tomar um café da manhã lá na Wings Company lá e vamos bater. Com certeza. Bater umas palminhas para mim lá. Eu que tenho que te agradecer esse convite. Quando você me fez, eu adorei, né? Achei super bacana, inclusive pelas pessoas que você já entrevistou, inclusive, né? Que se você me chamou aqui, eu me vejo ali com a importância como todos os seus entrevistados. Importância por você, porque eu te admiro bastante, como eu te falei, nos conhecemos fazendo negócio, se representando lá um cliente que, né, eu gostei muito da sua recomendação. Na hora que você falou, pode fechar com ele, porque de tudo que ele colocou, é uma pessoa muito séria, uma empresa séria, então fico feliz, agradecido por toda a estrutura, que parabéns, maravilha, não conhecia, está aqui na Barra da Tijuca, né, um lugar tão próximo, moro aqui na Barra, então assim, uma estrutura magnífica, vamos usar, podemos, aqui só usa artista. Vamos lá. Só usa artista. O menos artista que tem é eu. Só usa os cantores todos, esses Dilcinho, Mumuzinho, Tiaguinho, Marvila, Ludmilla. Eu só não canto, mas vou usar. Eu também não canto, não. Mas se pagar um cachorro, canto também. Faço propaganda. Já fiz propaganda com o Luciano Huck, rapaz. Aí, ó, tá vendo? Já fiz propaganda com o Luciano Huck. Tá achando Ninguém sabe. Ninguém sabe. Vai sair ainda? Não, já saiu. Era da Perdigão. Caí numa roubada desgramada, cara, mas fiz, foi legal. Tá bom. Mas foi bom. Obrigado. Já fiz um monte de coisa na minha vida, inclusive isso. Obrigado pelo convite. Eu que te agradeço, meu irmão. Obrigado. Senhores, então, até o próximo Entendi Direito. Muito obrigado. Até lá. Não vai bater o martelinho? Não. Vamos bater aqui, ó. Aí, entendeu direito. É isso aí. Obrigado.